Quantos de nós não deseja que Deus nos escute do céu, que tenhamos uma vida restaurada e que tenhamos nossos pecados perdoados? Mas, para isso, há 5 passos, 5 ações necessárias, segundo a Bíblia, para que tenhamos vidas restauradas e sucesso. Em 2 Crônicas 7,14, Deus nos dá uma condição. A primeira ação: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Esse se é uma condição. Precisamos ser povo. Precisamos ter uma aliança com Deus e buscarmos a sua presença. Deus não fala para qualquer pessoa. Ele se comunica com aqueles que pertencem a Ele, daqueles que têm uma vida entregue a Jesus Cristo. Aplicação prática disso. O sucesso, ele começa com a nossa identidade. Começa com a nossa vida entregue a Deus e sabendo que pertencemos a Ele. O segundo ponto, humilhar-se. A Bíblia nos relata a história do publicano e do fariseu. O publicano sabia que era pecador, reconhecia e, diante de seus pecados, se prostrava diante de Deus e não tinha coragem de olhar aos céus. Já o fariseu, religioso da época, achava que porque seguia os dogmas, ele, de fato, ao orar, jejuar, estava sendo ouvido. Mas enganou-se, porque não se humilhou e, por se exaltar por causa das suas práticas religiosas, foi ignorado, foi desprezado e não foi ouvido pelo céu, não foi justificado. Mas o publicano, que se humilhou, foi ouvido por Deus. Terceiro ponto, orar. Orar é o oxigênio da alma. Esta frase pertence ao Papa Pio de Pietrelcina. Billy Graham, pregador cristão protestante, nos diz: aquele que ora jamais estará sozinho e sem direção. Olha que coisa grandiosa. O oxigênio da alma é a oração. E quando oramos, não estamos sozinhos e sem direção ou propósito. Aplicação prática sobre orar. Não ore por costume, mas ore diariamente para adquirir comunhão com Deus. Grandes homens e mulheres da Bíblia conseguiram grandes facetas, conseguiram grandes bênçãos e alcançaram sucesso em seus empreendimentos e sonhos através de uma relação e um relacionamento pessoal e diário com Deus. Quarto ponto, caminhando para o nosso final. Busque a presença de Deus em todas as áreas da sua vida. O salmista, em Salmo 16:11, nos diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Quantas coisas buscamos ardentemente nesta vida? Prazeres, amores, riquezas e tantas outras coisas. Mas nos esquecemos do principal, qual seja, conhecer a Jesus Cristo, ter uma vida na qual o Espírito Santo nos conduz e nos faz trilhar o caminho do sucesso espiritual, do sucesso familiar e do sucesso profissional. O quinto ponto, nosso último ponto, é afastar-se dos maus caminhos, deixar os pecados de lado. Você já se perguntou por que Deus odeia o pecado? Imaginemos junto. Você desejaria que seu filho se casasse com uma meretriz, com uma prostituta? E que o seu filho ou filha se casasse com um usuário de drogas, que vive alternando entre morar na Cracolândia e morar na casa do seu amado filho ou filha? Mas tudo isso é por causa do preconceito que a sociedade tem? Não, de jeito nenhum. Será mesmo que uma pessoa que luta contra as drogas, contra o vício, ou uma pessoa que não consegue ser fiel ao seu cônjuge, porque tem como profissão a prostituição, como essas pessoas poderiam fazer felizes os nossos amados? Nosso Deus, ele odeia o pecado porque mancha, porque destrói, porque estraga a identidade que nós temos. Ao nos tornarmos filhos de Deus, ao aceitar Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz, recebemos uma nova identidade, a identidade de filho. Todavia, quando nos entregamos aos pecados e não deixamos os maus caminhos, perdemos a identidade de filho. Nos tornamos filhos do pecado, filhos da destruição e do erro. Isso gera maldições e tristezas em nossas vidas. Isaías 55:7 nos ensina: deixe o ímpio o seu caminho e volte-se para o Senhor, nosso Deus.
Aplicação prática. Não basta orar e buscar. É necessário também deixar de lado tudo que possa nos afastar de Deus e de sua presença. Diante destas 5 atitudes, Deus nos ouvirá do céu. Ouvir é muito mais do que apenas escutar. Ouvir é dar ouvidos, é ouvir com a mente e com o coração. Infelizmente, muitas vezes, estamos numa sala de aula, por exemplo, o professor fala, nada entendemos, nada aprendemos. Quando orarmos, nós poderemos ser ouvidos e ter Deus com o ouvido inclinado, a mente e o coração para nós. Para isso, precisamos nos humilhar, orar, deixar os maus caminhos, nos tornar povo de Deus. Aplicação prática. Uma vida de excelência, uma vida abençoada, segundo as Escrituras Sagradas, é aquela que reflete a obediência a Deus e os propósitos divinos. Você também deseja ter uma vida abençoada? Ter sua história restaurada? Pois bem, o versículo 14 termina dizendo: perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua história. Deus não apenas perdoa, Ele cura e restaura. Gálatas 6,7 nos diz: ninguém vos engane. De Deus não se pode zombar. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. A aplicação prática final é: quando há arrependimento e fé, Deus transforma a terra seca em terra fértil. Deus transforma a nossa vida triste em uma vida abençoada, feliz e de sucesso. Diante de tudo isso, meu irmão, decida hoje viver uma vida de sucesso, à luz dos ensinamentos de Deus. Lembre-se, Deus cura, Deus restaura, Deus transforma as nossas vidas. Viva uma vida com o propósito de servir a Deus e ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Eu creio que, se houver obediência e propósito, aonde você tocar, haverá bênção, sucesso e provisão. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a minha vida, em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por meus pecados, por seus pecados. Glória a Deus, aleluia, amém e amém.